Olá, Cláudia Guastelli, como vai você? Tudo bem? Bom dia, Ariovaldo. Muito bem. Melhor agora. E você? Melhor agora também. Estava com saudade de você, viu, Cláudia? Puxa vida. Ah, que bom ouvir isso. Eu sempre sinto. Então Gosto tá muito bom. de estar aí com vocês, Muito viu? obrigado mesmo, viu? Obrigado, Cláudia. Obrigado pela sua gentileza. Obrigado por participar conosco aqui do nosso RH em Revista, né? Legal, muito obrigado mesmo. A Cláudia é uma grande palestrante, amiga nossa, ela tem uma empresa chamada Celebre a Vida. Olha que coisa linda, Celebre a Vida. Por que você colocou esse nome aí, Cláudia? Porque é exatamente isso, né, Ariovaldo? Como eu trabalho com movimento, com exercício físico, com atividade física, com saúde mental, tudo está envolvido na nossa vida, tudo é a nossa vida. E se a gente não celebrar o maior presente que a gente tem, que é a nossa vida, eu acho que nada faz sentido nesta vida. Então, eu Exatamente. acho que o nome ele é muito propício mesmo para as pessoas prestarem atenção exatamente nisso, né? Celebrar a vida, mesmo diante das adversidades, a gente tem que celebrar porque a gente acordou, porque a gente está vivo, porque a gente tem um monte de coisa para fazer. Então, eu acho que os percalços existem todos os dias. Senão, também eu acho que seria muito chato tudo ser muito legal, né? Então, eu acho que celebrar a vida é o começo de tudo. Tá bom. E quanto tempo você tem a sua empresa, Cláudia? Há 25 anos, 25, Ariovaldo. 25 anos, né? Poxa vinte e vida, cinco anos. tá bom. Que bom, isso é ótimo. E você sempre fez palestras, cursos dentro dessa linha aí do Celebre a Vida. Sim, eu me formei. A minha primeira formação foi em educação física, onde eu comecei uma empresa voltada para programas de qualidade de vida corporativo. Então, eu queria levar a saúde física para o trabalhador dentro da empresa, porque muitos falam, né, que não tem tempo de se exercitar, que não tem tempo de se cuidar. E isso há 25 anos atrás era até mais forte. A estatística era ainda maior. Hoje também ela é grande, mas a gente está combatendo, a gente está vencendo, porque o nosso objetivo é fazer com que as pessoas se exercitam, né? Se exercitem. E aí eu levei esse trabalho para as empresas, que era fazer ali o trabalho de atividade física, de exercício físico, dentro do próprio ambiente de trabalho, para a gente prevenir doenças ocupacionais. Então, eu desenvolvi esse trabalho, onde eu trabalho com isso até hoje, e depois desenvolvi, me especializei em ergonomia, para poder cuidar da postura do trabalhador. Depois me especializei em doenças ocupacionais. Então, uma coisa foi amarrando a outra. Então, eu fui cuidando do trabalhador ali dentro da empresa, em todos os segmentos: indústrias, metalúrgicas, bancos, tudo que você puder imaginar, a gente cabe, né? A gente consegue entrar, atender, cuidar e prevenir. E com o tempo eu fui entendendo que o corpo não é separado da mente, mas eu precisei de alguns anos para compreender isso. Então, aí eu fui me especializar em saúde mental, fui me especializar em neurociência, em coaching ontológico e psicanálise. E aí eu amarrei tudo isso e falei, bom, acho que agora eu consigo cuidar do indivíduo, né, de uma forma mais integrativa. Desenvolvi esse método depois de muitos anos de estudo, que são os 4 pilares para uma vida saudável, que a gente engloba a saúde física, a mental, a emocional e a social. Então, uma fica de mãos dadas com a outra e não tem como se separar. Então, a gente precisa cuidar fortemente desses 4 pilares. Ok, então vamos explicar para os nossos profissionais de RH quais são e como são esses 4 pilares de uma vida saudável. Isso, vamos lá. Então, o primeiro pilar, Ariovaldo, é a saúde física, porque é esse pilar que nos mantém em pé, é esse pilar que nos faz desenvolver as coisas e realizar as coisas. Então, se eu tivesse doente hoje, ou se você tivesse doente hoje, nós não estaríamos aqui tão bem dispostos como nós estamos. Então, o pilar da saúde física, ele engloba quatro pontos aí.
Na verdade, a gente tem que se preocupar aí com exercício físico, porque a gente equilibra os sistemas simpático e parasimpático. Então, resumidamente, para quem não sabe, né? Nós temos o nosso sistema nervoso central e nós temos aí dois sistemas. Então, o simpático, ele é responsável por trazer para nós, né, hormônios como adrenalina, o cortisol, que nos leva para o movimento, que nos leva para a ação. O parasimpático, ele vem de parar, de acalmar. Então, ele traz para a gente a serotonina, ele traz para a gente a dopamina, que são hormônios, a endorfina, que são hormônios que nos curam, que nos acalmam e que nos trazem um bem-estar. Então, quando nós realizamos o exercício físico, automaticamente, na hora, a gente já, pelo menos com 20 minutos de exercício físico, a gente já libera hormônios do parasimpático, que é a serotonina, que a gente fica com bem-estar, vamos dizer assim. A endorfina que cura algumas dores, né, que ajuda a gente a curar algumas dores físicas em articulações, nos ajuda muito, muscular, e a dopamina que nos acalma. Então, Ariovaldo, hoje o nosso sistema simpático, ele está muito na frente. Então, nós estamos muito desequilibrados, porque nós estamos deixando de, nós não estamos conseguindo ativar o parasimpático por conta de estresse, de ansiedade, de pressa, de correria. Então, o que é mais liberado na gente? O cortisol e a adrenalina. Com isso, se isso tiver em excesso no nosso corpo, a gente baixa a nossa imunidade e nós ficamos doentes recorrentemente. Então, às vezes a gente está com uma gripe, melhora a gripe, aí vem dor de garganta, melhora a dor de garganta, enfim. Então, a gente, assim, gostando ou não, a gente precisa colocar a atividade física na nossa vida, porque além dela trabalhar todos os nossos sistemas, né, no nosso corpo, ela trabalha, ela nos acalma e ela nos traz esses hormônios. E o interessante do corpo, né, da fisiologia, é que isso dura de 24 a 48 horas. Ou seja, se durasse 6 meses, a gente estava frito, né? Porque, eu fiz lá um pouquinho de atividade física, vou ficar bem aí durante 6 meses. Não. Então, é no mínimo todos os dias, ou no mínimo um dia sim, um dia não, para a gente poder trazer esses hormônios. Então, assim, o cortisol e a adrenalina é importante muito, porque a gente também precisa do cortisol e da adrenalina para ter o gás, né? Para poder ter aquele estresse, mas aquele estresse positivo. Então, por exemplo, hoje de manhã, o que eu liberei? Eu liberei uma adrenalina, que era o quê? Puxa, vou me encontrar com o Ariovaldo, vou gravar entrevista. Então, é um estresse positivo, né? Tenho que levantar, correr, ir lá, gravar, mas é um estresse gostoso, é uma adrenalina que a gente precisa. Agora, essa adrenalina, né, associada à ansiedade, associada ao desequilíbrio, isso nos torna doente. Então, por isso que eu quis falar um pouquinho dos sistemas, porque os sistemas, esse simpático e parasimpático, ele está em todas as nossas saúdes. A saúde física, mental e emocional, e vocês vão entender por quê. Saindo do exercício físico, a gente de tomar água, e nós não tomamos água. Então, por que a gente precisa de água, Ariovaldo? Porque o nosso corpo é formado por 70% de água, o nosso corpo funciona através da água. Se a gente não coloca esse líquido para dentro, a gente tem muitas deficiências. E aí, como que eu tomo água? As pessoas falam, eu vou tomar 2 litros de água, tá bom. Eu vou tomar 1 litro. É moda 2,5 litros. Não. Você tem que pegar o seu peso corporal. Então, se eu peso, eu vou multiplicar por 0,35 ml de água. Então, vai dar 2,450. Então, vamos arredondar aí para 2,5 litros. Se eu peso 80 quilos, 2,5 litros será pouco para mim. Se eu peso 60, 2,5 litros será muito para mim. Então, o corpo ele é fisiológico. Então, tudo que a gente... da forma que ele funciona, tem todo um mecanismo. Então, tomar 2 litros de água ou 3 litros de água, tem gente que fala, nossa, eu tomo 3 litros de água, mas às vezes o seu corpo precisa de 1,5 litros. E aí você sobrecarrega o seu rim e você sobrecarrega outros órgãos para poder
eliminar esse excesso de água que está no seu corpo. Então, é muito interessante todos os mecanismos, né? Então, não existe moda, existe fisiologia, existe ciência, né? O outro ponto é o sono. Então, nós precisamos desse sono reparador. E por que são 8 horas? Porque é fisiológico. Porque a cada 2 horas, o sono é responsável em organizar um sistema dentro de nós. Então, ele vai trabalhar os pensamentos, a memória, o que eu guardo, o que eu jogo fora, o que eu armazeno, o que é importante para amanhã, o que não é. Ele vai restaurar os meus músculos, ele vai restaurar os meus órgãos, ou seja, ele vai reorganizar todo o meu corpo enquanto eu estou dormindo, né? O meu corpo está trabalhando, o meu cérebro está trabalhando, enquanto eu descanso o meu corpo, para amanhã eu acordar e eu saber tudo que eu tenho que fazer, tudo que é prioridade. Então, se a gente dorme 5 horas, 6 horas, 4 horas, essa conta não fecha. Então, nós vamos pagar essa conta lá na frente. Então, eu começo a ter mau humor, eu começo a ter falha de memória, a minha parte cognitiva ela começa a ficar afetada, eu começo a ficar cansada. Por quê? Porque eu não descansei os meus músculos, eu não descansei as minhas fibras musculares. Então, tudo é fisiológico. Então, se a gente tem 8 horas de sono, é porque precisa dessas 8 horas de sono, né? Ela não foi inventada, ela foi desenvolvida para dar conta de tudo que a gente precisa. E o outro ponto, Ariovaldo, é a alimentação, né? Então, a gente também precisa prestar atenção no que a gente coloca para dentro. Então, a gente hoje vai pela praticidade, né? Então, a gente busca alimentos industrializados. O que eu vou falar aqui não é nenhuma novidade, não é absolutamente nada novo. Só que a gente precisa chamar a atenção das pessoas para aquilo que a gente come. Então, a gente precisa eliminar alguns alimentos do nosso organismo que também afetam o nosso sistema simpático e o nosso sistema parasimpático. Então, a gente sabe que o glúten, por exemplo, ele é anti-inflamatório, a gente sabe que o leite é anti-inflamatório, a gente sabe que o açúcar é anti-inflamatório. Então, se a gente comer tudo isso com equilíbrio, ok, mas se a gente come em demasia, a gente vai ter problema. Então, tudo é o equilíbrio, né, Ariovaldo? Quando a gente fala assim, tudo é fisiológico através do equilíbrio. Então, a gente ficaria aqui 1 hora falando só de alimentação. A gente ficaria 1 hora aqui falando só dos benefícios do exercício físico. A gente ficaria aqui 1 hora falando só do sono. Mas a gente não tem esse tempo. Então, é só para a gente alertar as pessoas como a gente pode melhorar os nossos sistemas, como a gente pode melhorar a cada dia, e nós somos responsáveis por isso, sim. Então, o exercício físico ninguém pode fazer por nós, né? A nossa alimentação, as escolhas são nossas. O sono, a água, essas escolhas são nossas. Então, é só para a gente se alertar, porque a saúde física é um pilar extremamente importante, se não vital. Porque se eu estou doente, acamado num hospital ou na minha casa, nada eu faço, né? Aí, saindo disso, né, ou paralelo a isso, a gente tem a saúde mental. Então, o que é a saúde mental? A saúde mental, ela é responsável por aquilo que nós pensamos. Ela é responsável pelos nossos pensamentos. E nós temos, Ariovaldo, mais de 60 milhões de pensamentos por dia. Então, você imagina que loucura você acordar e você já ter um monte de pensamento na tua frente que você não sabe nem para onde você vai. Então, como é que a gente organiza essa saúde mental? Existem algumas dicas. Então, a gente precisa se blindar. É importante que a gente faça uma agenda no dia anterior do que a gente tem para amanhã, porque aí eu foco a minha energia nessa agenda. E aí, ao invés de eu ficar com o meu pensamento para lá, meu pensamento para cá, eu ficar meio que o pensamento me comandando, eu comando ele. Então, é importante deixar claro aqui também que as pessoas acham que a mente nos comanda. Não, somos nós que comandamos nossos pensamentos e nossas emoções. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso é possível? Sim.
e está no nosso comando, está no nosso controle. E quando a gente aprende isso, a gerenciar isso e entender isso, acabou. Metade dos nossos problemas estão resolvidos. Então, quando eu penso algo, eu tenho que pensar assim: isso realmente é verdadeiro? Fui eu que criei isso? Por que que eu estou pensando isso? Então, isso também é neurofisiológico. E se a gente já faz uma agenda no dia anterior, eu vou prestar atenção, Ariovaldo, nesta agenda. Então, virão pensamentos que querem me atrapalhar, que querem me sabotar. Só que eu vou olhar para eles agora e vou falar: não, não quero prestar atenção nisso, porque eu tenho que focar aqui na minha agenda. Eu tenho que focar no que eu me planejei para fazer. E aí, claro, a saúde mental, ela vem abraçada, né, de mãos dadas com a saúde mental. Então, o que eu penso, a minha emoção, o que que é saúde emocional? É a minha saúde das minhas emoções, né? Como eu encaro o mundo, como eu encaro as minhas emoções, se eu faço as minhas emoções ficarem muito grandes, se eu dou muita importância para elas quando elas são negativas. As emoções positivas são maravilhosas, mas a gente costuma focar muito, Ariovaldo, em pensamento e emoção negativa. Então, a gente tem que pensar no seguinte: um pensamento ruim, um pensamento pessimista, ele vai me gerar automaticamente, por isso que anda de de mãos dadas, uma emoção ruim. Essa emoção ruim, ela gera o quê? Uma ação fisiológica ruim. Então vamos lá. Acordei hoje bravo. Acordei hoje com raiva, por algum motivo, que só a pessoa sabe. Que emoção que vai me gerar? Vai me gerar estresse, vai me gerar agressividade, vai me gerar recolhimento, né? Eu quero ficar quieto, não quero falar com ninguém hoje. O que que pode me gerar de ação fisiológica? Uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Um enjoo, uma taquicardia, porque eu tô com tanta raiva que o meu coração acelerou. E aí, Ariovaldo, quem resolve essa situação? São aqueles dois sistemas que eu expliquei no começo. Então, se eu estou com raiva, estressada, ansiosa, preocupada, tudo de ruim, vamos dizer assim, eu mando uma mensagem para o meu cérebro que eu estou assim. O que que ele vai entender? Nossa, a Cláudia está com raiva, é melhor mandar adrenalina aqui para ela, é melhor mandar cortisol aqui para ela, porque ela vai precisar. E aí você imagina esse excesso de cortisol e adrenalina no meu corpo, porque ontem já foi liberado, anteontem já foi liberado. Aí eu não uso isso, eu não gasto isso. Isso tem que sair para algum lugar. Só que como é que eu vou sair? Como que eu vou tirar isso do meu organismo? Ou a minha imunidade vai baixar e eu vou ficar doente, né? Vai lá nas minhas células, ou esse cortisol, Ariovaldo, ele vai se transformar em glicose para gerar energia, só que a glicose, quando não usada, ela vira gordura. E aí eu posso estar ganhando peso por excesso de cortisol no meu corpo, por excesso de nervosismo, por excesso de ansiedade. Então, é muito interessante como o nosso corpo funciona, principalmente através dos nossos comandos. Então, eu posso mudar automaticamente um pensamento. Então, eu estou lá com raiva, mas espera aí, eu tenho que buscar a causa dessa raiva. Por que eu estou com raiva hoje? Ah, por conta disso, disso e disso. Mas eu preciso estar com raiva? Então você conversa com você mesmo. E isso se chama olhar para dentro. Isso se chama autoconhecimento. E isso dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que parar, pensar, ir lá na raiz do negócio, e às vezes eu não quero, porque eu tô atropelado, porque eu tenho outras coisas para resolver, mas eu fico com essa emoção e com esse pensamento o dia todo. E se eu prestar atenção em mim, eu faço assim, ó, eu mudo. Então, para um pouquinho, eu não vou ficar com raiva agora, eu acho que eu estou exagerando. Eu não preciso ficar com esse sentimento dentro de mim. Depois eu penso nisso, aí eu vou apequenar esse sentimento, eu vou apequenar esse problema. E aí eu posso pensar assim, puxa,
Eu tenho um dia inteiro pela frente, eu tenho tanta coisa legal para fazer, eu quero mudar isso. Eu não quero ficar pensando nisso. E eu mudo, Ariovaldo. Eu falo, bom, depois eu penso nisso. O que que eu tenho para fazer agora mesmo? O que que eu posso fazer para amenizar esse sentimento? E aí eu pego e mudo. Posso ligar para um amigo, posso ligar para uma amiga, posso dar uma volta num parque, posso parar para respirar, posso fazer uma meditação, posso me organizar e mudar a rota desse pensamento. Então, se eu mudei a rota desse pensamento, eu mandei uma mensagem para o meu cérebro que eu não estou mais com raiva. Eu estou legal agora. E o que que ele vai mandar para mim? A serotonina, a dopamina, a endorfina, e aí eu me acalmo, eu me tranquilizo, e a minha emoção vai ser diferente, e a minha ação fisiológica vai ser diferente. Então, puxa, eu acordei com raiva. Não, mas espera um pouquinho. Eu tenho aqui o bate-papo com o Ariovaldo, vai ser muito legal. Pronto, eu já pus a minha raiva ali de lado, essa emoção. Eu pus essa emoção ali no cantinho. Talvez depois que eu falar com você, talvez depois que eu fizer coisas boas, eu vou pensar nesta emoção e como eu irei resolvê-la. E assim, não adianta a gente ficar também colocando tudo para debaixo do tapete, né? Depois eu resolvo, depois eu resolvo. Uma hora nós vamos ter que encarar isso, mas eu acho que a gente pode encarar e a gente não precisa dar muito volume e muita atenção para uma emoção que não é boa. A gente tem que dar atenção para uma emoção que é legal. Então, puxa, eu estou sentindo isso agora, deixa eu aproveitar, né? Então, assim, deixa eu celebrar minha vida hoje, deixa eu aproveitar a minha vida hoje, porque, Ariovaldo, o que que nós temos de concreto na vida? Só o agora. A gente tem exatamente esse momento aqui que eu estou vivendo com você. Quando acabar a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo, já é um outro momento, que eu nem sei se eu vou chegar nele. Então, às vezes, a gente sofre por ansiedade, a gente sofre por coisas que nem aconteceram e a gente nem sabe se vai acontecer. Então, por que que hoje os nossos sistemas estão muito desequilibrados? Por que que hoje o simpático, ele toma conta da gente e nos deixa ansiosos, nos deixam com ataque de pânico, nos deixam com taquicardia, nos deixam cabisbaixos, exatamente por aquilo que a gente pensa, exatamente por aquilo que às vezes a gente deseja tanto ou se inquieta tanto, né, com uma coisa que nem aconteceu. E eu fico pensando lá na frente. Então a gente precisa pensar numa coisa assim, uma frase que eu acho que ela vale milhões, milhões de dólares, quando eu ouvi de um professor meu. Ele disse assim, pessoal, esteja onde os seus pés estão. Esteja onde a sua respiração está. Né? Quando eu fiz essa formação de meditação, de mindfulness, essa frase para mim, Ariovaldo, ela valeu milhões, mas milhões de dólares, porque esteja onde seus pés estão. Então agora eu estou aqui com você, né? Eu estou aqui no meu escritório, meus pés estão aqui, eu estou com você. Não adianta eu estar aqui e a minha cabeça está em outro lugar. Então eu não resolvo nada. E aí tem uma palavra também que eu aprendi que eu nunca tinha prestado atenção nisso. A mente, né? Cérebro, mente. Olha a palavra, mente. Ela vem de mentira. Então, cuidado, porque a sua mente, ela mente para você o tempo todo. Por isso que eu sempre falo, vamos lá na raiz do pensamento, vamos lá na raiz da emoção. Será que eu estou sentindo isso mesmo? Será que eu estou pensando isso mesmo? Ou é coisa aqui da minha cabeça, das minhas crenças, dos meus sabotadores, que também dá uma outra conversa aí para a gente falar no futuro, só sobre sabotadores, só sobre o que nos paralisa. Então, às vezes, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional é dada pelos nossos sabotadores, por uma historinha que contaram para a gente, que a gente acreditou nela e que a gente vive com ela até hoje. E o meu comportamento de hoje, Ariovaldo, é referente ao meu passado.
é referente à minha infância. Então, eu posso trazer muitas coisas de lá para o meu comportamento adulto aqui, por eu não conhecer certas ferramentas. A partir do momento que eu conheço, identifico, eu posso gerenciar. Então, assim, é tão sério isso, mas ao mesmo tempo é simples, porque a hora que eu aprendo essas ferramentas, eu falo, opa, é um sabotador meu aqui que está me fazendo ficar nessa emoção. É um sabotador meu aqui de insegurança, de medo, de vitimismo, que está me fazendo ter esse comportamento e está me atrapalhando nas minhas relações. Então, quando a gente descobre isso, a gente entende isso e a gente sabe aqueles que nos atrapalham, porque todos nós temos, Ariovaldo, todos nós temos sabotadores. Então, a gente precisa aprender a identificar que existem ferramentas para isso, numerar, né? E se eu descobrir o meu sabotador mais forte, aquele, eu digo, concurso Miss Brasil, a Miss que ganhou lá em primeiro lugar, se eu descobrir o meu primeiro sabotador, eu automaticamente mato os outros, porque ele vem numa cadeia, né? Ele vem, aí ele desenvolve um, aí ele desenvolve o outro, ele desenvolve o outro, chegou ali no primeiro que é o mais forte. Então, eu sou inseguro, eu sou autocrítico, eu sou vítima, eu me sinto abandonado. Então, se eu identificar o primeiro, Ariovaldo, eu já derrubo os outros sabotadores. E com isso eu vou me fortalecendo. E na saúde mental, Ariovaldo, a gente trabalha com um processo que se chama neuroplasticidade. O que é isso? Eu tenho a capacidade de transformar os meus neurônios, as minhas conexões, os meus circuitos neurais. Então, se eu tenho um pensamento ali sobre mim, eu sou inseguro, eu não dou conta de fazer isso. Não, você dá conta sim, você é seguro. Então, eu começo a fazer conexões positivas ao meu respeito. Então, isso é a mágica. Então, eu vou apequenar aqueles grandes neurônios que me atrapalham, e aí eu vou crescer, vou dar assim substância, robustez para os meus pensamentos positivos. E aí só quem pode fazer isso? Eu. Ninguém pode fazer isso por nós. Então, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, essas responsabilidades, elas são nossas. Só que às vezes a gente não faz porque nós não sabemos. Nós temos a ignorância neste assunto. E a gente sofre muito, Ariovaldo. Mas quando a gente aprende, a gente tem a obrigação de colocar isso em prática. Então, a saúde mental e a saúde emocional, elas andam de mãos dadas, elas não se separam. Então, o corpo não é uma coisa, a mente não é outra, a emoção não é outra. Por quê, Ariovaldo? Eu posso adoecer de um pensamento. Então, se eu tiver muita ansiedade, muita raiva, um pensamento muito pessimista, o que eu estou liberando lá? Lembra? A adrenalina e o cortisol. A adrenalina e o cortisol vai baixar minha imunidade. Eu vou ficar doente. E dessa doença, eu posso desencadear outras doenças mais sérias. Eu posso adoecer as minhas células através de um pensamento. E isto é ciência. Isso está comprovado. Então, é corpo são, mente sã. E isso é muito verdadeiro. Por isso que quando a gente está naquele processo da tristeza, né, naquela onda da tristeza, do desânimo, de não acreditar em você, de não ter perspectiva na vida, você vai adoecer. Você vai ficar doente. Então, muito das nossas doenças, Ariovaldo, são quem somos, o que pensamos sobre nós e o que pensamos sobre a vida. Então, a gente desencadeia doenças, sim, físicas, por conta do que a gente pensa. Então, uma dica que eu dou para vocês, né, que eu costumo falar em todas as minhas palestras, em todo lugar que eu possa estar, com um amigo, com um familiar, enfim, porque isso tem que ser, a gente tem que falar isso para o mundo, Ariovaldo, a gente tem que subir num caminhão de som, pegar um microfone e falar isso para todo mundo. Preste atenção no que você está sentindo.
E eu sempre costumo dizer assim: o seu maior inimigo é a sua mente. O seu maior inimigo é o seu pensamento. Então, ele pode acabar com você, matar você, ou ele pode te salvar e pode te exaltar. Mas quem dá esse comando é só você. A mente, Aiovaldo, ela não sabe se é dia, se é noite, ela vai fazendo as coisas pelo comando que você dá. O cérebro faz as coisas pelo comando que nós damos a ele. Então, nós estamos no comando, não é ele. Então, se eu pensar agora assim, eu tô com sede, vou tomar um pouco de água. Eu mandei esse comando para o meu cérebro. O que ele vai fazer? Ele vai acionar aqui minha parte motora, ele vai acionar aqui minha parte cognitiva, minha parte de coordenações, motora fina e grossa. Então, eu tô com sede, ó. Peguei aqui minha garrafinha de água. Vou tomar minha água. Eu tenho que pôr a garrafinha lá na mesa. Ele vai me dar de novo um comando motor para eu estender meu braço, pôr aqui em cima da mesa, não derrubar, me dá o equilíbrio, a parte cognitiva. Então, quem deu o comando? Tô com sede, vou tomar água. Fui eu. Não foi ele que falou para mim. Tô com sede, toma água. Não, entendeu? Então, são os comandos que a gente dá e ele só obedece. Então, olha que demais você poder mandar, comandar e ele obedecer. Então, não é ele que está no comando, somos nós. Perfeito, perfeito. E aí, Ariovaldo, a saúde social. O que é a saúde social barra espiritual, né? A social, a espiritual, é nós estarmos alinhados. Então, se o meu pilar da saúde física tá bom, se o meu pilar da saúde emocional tá bem, eu tô gerenciando. A minha saúde mental, eu tô gerenciando. Eu tô em equilíbrio. Então, o meu social, sou eu mesma envolvida, né, inserida aqui no universo. Então, qual o meu propósito aqui? Né? Eu acordo para quê? E às vezes eu não realizo muitas coisas por conta desses 3 pilares anteriores estarem desequilibrados, não estarem tão estruturados. Então, se a gente organizar esses pilares, a gente pode ter tempo para fazer uma coisa bacana para o mundo, para o universo, um propósito, sabe? Você fazer um legado, né? Se você morrer amanhã, Ariovaldo, né? O que você deixaria? Se eu morresse amanhã, o que eu deixei? Eu deixei alguma coisa aqui? Ou eu só passei por aqui, usei, abusei desse universo, desse planeta e fui embora? Eu não devolvi nada para ele, eu não fiz nada para ele. Só que se nós estamos em desarmonia, a gente não tem nem vontade de nada. Então, por isso que a gente precisa harmonizar todos esses pilares, para que a gente tenha a nossa espiritualidade, né, o nosso cosmo, que na verdade espiritualidade você entenda como você quiser, né, mas é você ser regido por alguma força, alguma coisa que você acredita, alguma coisa que te motiva, seja ela Cláudia, qual for. Cláudia, não temos mais tempo. Tá. Tá bom? Eu quero dizer para você o seguinte: onde acha você? Se alguém quiser contratar o seu trabalho, onde acha você? Bom, queria falar, Evaldo, que eu tenho um canal no YouTube, que é Celebre Qualidade de Vida, que lá tem várias aulas, várias ferramentas, né? Tem o meu Instagram, que é Celebre Qualidade de Vida, lá tem o meu WhatsApp, nossos dados, e eu sou Cláudia Guastelli, então também estou no Instagram, estou nas redes sociais, é fácil de me achar. E aí, querendo anotar, meu número de contato é 11 98998 0919. Estou à disposição se precisarem e agradecer por essa oportunidade de falar desses 4 pilares de uma vida saudável. Muito obrigado, Cláudia Guastelli. A Cláudia Guastelli da Celebre a Vida. Nós aprendemos muito com ela agora sobre os 4 pilares de uma vida saudável. Cláudia, muito obrigado para você. Obrigado por você dispor um tempo para a gente aqui para conversar conosco. Obrigado mesmo, um abraço para você. E, sucesso para você. Aparece, hein? Aparece mais vezes aqui com a gente, tá bom? Eu vou sim, porque eu tô com saudade de vocês. Tá bom, ok. Cláudia, um abraço, viu, querida? Muito obrigado. Obrigada, Tchau, beijo. tchau. Bom dia para você. Tchau, tchau. Igualmente, tchau.